Será que ele tem medo? Ah, não, ia cantar errado a música. Como é que é aquela música lá? Isso você deixa fora do programa. É Lua ilumina o meu céu? Não, é estrela, Que né? é? Não, esquece, tira essa parte. Iluminar o meu céu, sabe? Nossa, corta essa parte toda, pelo amor de Deus. Vou cortar assim. Pode deixar. Guilherme, Oi. quem diria que estaríamos gravando o terceiro programa do nosso Hertz, terceiro episódio. A gente encerra hoje nossa trilogia, cara. Vamos acabar com esse podcast com chave de ouro. É, exatamente, esse é o último, pra quem tá ouvindo. Foi um bom projeto, gostamos da repercussão. E é isso. Vamos parar no auge, é difícil igualar Exatamente. a nossa qualidade desse tempo. Não, mas brincadeiras à parte, realmente, cada semana que passa, cada dia que passa e conforme a gente vai fazendo os programas, né, a gente vai recebendo comentários muito interessantes, cara, e eu tô muito feliz com isso. Eu nunca iria imaginar que a gente receberia coisas tão legais e as pessoas participando tanto disso. O que você tá achando disso, Guilherme? Cara, animal, né? A gente vem produzindo conteúdo pra internet, eu volto a falar isso porque, além dos podcasts, a gente tem feito muito texto, a gente tem redes sociais, a gente tem feito muita coisa há muito tempo, né, cara? Muito tempo pra nossa vida, claro, deixando aqui, porque pra gente, sei lá, 6 anos, 5 anos é coisa pra cacete, né? Mas enfim. Sim. E nunca teve tanta gente interessada, cara. Isso me deixa muito feliz, velho. Que motiva a gente a fazer, né? Porque é algo muito, muito divertido. E é um pouco daquilo que a gente tava falando, né? Conversando em off sobre a gente. Parece que é um espírito meio de comunidade, assim, né? As pessoas elas estão gostando de participar também desses podcasts, de mandar as coisas, a gente falar aqui e a gente mandar um abraço pra galera, pra todo mundo que a gente cita. Momento Faustão. E falar com pessoas que fazia muito tempo que a gente não falava e que mandam mensagem falando. A gente vai citar daqui a pouco, né, algumas dessas pessoas, algumas dessas mensagens, mas e falando assim, gostando do que a gente tá fazendo e participando, já mandando sugestões e tudo mais. Tá muito legal, né, cara? Não, demais. Aqui acho que vale até citar algum dos feedbacks, né? Eu tive um muito bacana na faculdade, que é o amigo meu Renê, do Paraíso. Abraço, Renê. Ele comentou que gostou, assim, que escutou tinha escutado o primeiro à época, né? A gente acabou de lançar o segundo episódio. Dica, sugestão e tal, acho legal, porque realmente o pessoal sente fazendo parte mesmo, né, cara? Eu acho que isso é o mais legal, porque pra gente fazer isso já é muito prazeroso, mas estender isso pra além, né? Isso tá fora do ambiente apenas nós dois conversando, que já é muito bacana, é sensacional, né, cara? Você mesmo pode citar a Thaís, que é a nossa fã número 1. Ela vive indicando o pessoal, inclusive é uma coisa que a gente pede bastante, indica pra outra pessoa, pô. Alguém que você acha que pode gostar do Hertz, indica, vê, fala que é bacana e tal. O episódio que você mais gostou, esse, os outros dois, enfim. Isso é muito bacana. Quanto mais pessoas escutando a gente, mais motiva a gente a fazer e deixa a gente animado pra fazer, gravar assim que a gente puder, né? Não dá pra prometer uma periodicidade, sei lá, todo dia, toda semana, mas enfim. Quando der, a gente faz, né? Isso é muito, muito legal. E eu tava pensando esses dias, outro aspecto também que faz eu, pelo menos particularmente, me sentir muito bem gravando o Hertz, é que eu acabo me valorizando mais, cara. E isso é uma coisa muito profunda, porque eu acabo percebendo que as pessoas estão gostando e aqui a gente não tá sendo, sei lá, não tá fazendo um vídeo super bem editado ou escrevendo um texto, sabe, super rebuscado. Aqui a gente no meu caso, pelo menos, eu sei que você também é assim. A gente não tá sendo os jornalistas ou estudantes ou não sei o que lá, a gente tá sendo a gente mesmo, né? E isso é muito legal, você poder fazer um projeto simples que você não precisa interpretar um papel, você pode falar da forma como você fala normalmente, pode conversar entre amigos e mesmo assim as pessoas darem tanto apoio. Então, quando elas mandam essas mensagens positivas, elas estão mandando mensagens positivas não só pelo programa em si, pelo Hertz, né? Mas por nós mesmos, né? Isso eu acho muito, muito, muito legal. Pô, cara, que bonito. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, né? Nós dois ambos jornalistas, né? Informação. Então, quando a gente vai fazer qualquer aparição, vai fazer um vídeo, vai fazer um podcast ou algo assim, a gente meio que tem que ter uma seriedade, tem que ter uma formalidade, tem que falar de um jeito diferente ou algo assim, né? E aqui a gente não tem essa preocupação, né, cara? Realmente é um podcast de amigos, né? Até o feedback que a sua prima, um abraço pra sua prima também deu, muito interessante realmente, porque... A Aline Santos. Isso.
a gente fala de boa, assim, é super positivo, porque é algo legal, leve, assim, sem ficar preso em nenhuma marra, e você conversa, assim, super interessante. Acho que vale muito isso, cara. Sim. Eu acho que antes da gente falar sobre o tema que a gente vai falar hoje, que todo mundo já sabe porque leu o título do, do podcast, Droga! a gente, a gente pode falar de uma novidade aí que temos nesse programa. Acho que a maior parte das pessoas já estão percebendo a diferença na qualidade do áudio do Guilherme. Cara, isso aí foi uma coisa que acho que clássico de entrevista de emprego, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Não, obviamente não, mas assim, algumas coisas me incomodam bastante. Eu escuto muitos podcasts, sabe? E o áudio é uma coisa que, assim, tudo bem, ele não está perfeito, mas quando ele fica ruim, não é tão bacana, né? Eu acho que, principalmente no final do último episódio, que foi excelente o último episódio, inclusive, vamos comentar de um aspecto muito interessante que a gente colocou no storytelling desse último episódio. O finalzinho teve o áudio, ficou um pouco ruim, e aí eu tava escutando aqui, o áudio e tal, e começou a ficar, eu fiquei, meu Deus, que agonia. Enfim, e aí a gente providenciou, tô com o microfone agora, curiosamente igual ao do senhor, por indicação vossa, e, cara, tá muito massa, cara, eu tô feliz demais com essa qualidade. É muito legal e, bom, eu que tô escutando pelo menos pela ligação aqui, tá excelente, cara. Tô muito orgulhoso da sua aquisição. Cara, mas uma coisa que eu queria comentar contigo, eu não sei se você viu, tem um filme que é com com o Jim Carrey. com o Jim Carrey. Então, só pra esclarecer, isso é uma piada que a gente fez durante a gravação deste programa, que quem não chegou a escutar, sobre memórias. Que a gente fez uma piada Não dá spoiler, não dá spoiler, deixa a pessoa escutar. Mas enfim. Não. A gente tava gravando e a gente teve a ideia de fazer uma piada com déjà vu. E também Djavan, mas mais déjà vu. E aí, enfim, o resultado ficou incrível e foi maravilhoso ver as pessoas falando, ué, você tá... Enfim, não vou falar aqui, mas... Muito bom. Você não estava ficando doido, foi um truque nosso pra, enfim, contar a história de uma forma diferente, uma coisa que surgiu na gravação. Metalinguagem. Foi maravilhoso, cara. Foi espetacular. A reação das pessoas foi incrível. Tipo, calma, escuta até o final. Por fim, o feedback do nosso querido amigo Leonardo, que estudou com a gente no BG, que foi uma coisa muito legal, que já fazia um tempinho que a gente não conversava, e ele mandou a seguinte... Ele ouviu, né, os 2 primeiros episódios do Hertz, e mandou, mano, esqueci de comentar aqui, mas curti demais os podcasts de vocês, ficaram muito bons. Continuem fazendo porque tá da hora. Aí ele falou, curti mesmo, na época do BG, lembro que vocês, no caso eu e você, Gui, sempre tinham uns papos muito da hora, e agora poder passar isso para um podcast eu achei muito maneira. Acho bem, bem interessante esse podcast fazendo a gente retomar contato com pessoas que já faziam um certo tempo que a gente não falava, né? Gui, então a gente vai falar hoje sobre o que, Gui? Medos, fobias, receios, etc. Exatamente. Eu acho que é um tema muito legal, pelo menos todo mundo que eu falei que o próximo episódio seria sobre isso, todo mundo pirou nessa ideia, assim, curtiram muito e mandaram muita coisa. Você quer começar já falando que a galera mandou e a gente vai comentando em cima, cara? Pode ser. Eu acho que vale a gente diferenciar, só relembrando, né? Eu e o Gabriel, nós temos perfis no Instagram, como qualquer millennial. Então a gente faz esse papel da edição, né? Nós perguntamos pra galera no nosso Instagram Stars algumas coisinhas e aí esperamos as respostas do pessoal, né? Então, a partir disso, a gente tem a nossa participação no episódio. Perguntinha: você tem algum medo diferente ou bizarro? E aí eu falei tem um exemplo, assim, peguei coisas bem absurdas, sei lá, medo de lasanha, ou medo de pomba. Lasanha foi uma viagem, assim, só pra galera entender que era realmente bizarro, mas, cara, eu fiquei assustado. Muita gente tem medo de pomba. De pomba? De pomba, cara, você acredita? Sim, pior que eu conheço várias pessoas mesmo. Então, primeiro, Vitória Nathalie, ela falou, morro de medo de pombo. Na verdade, de qualquer bicho que voe. Alguns bichos que voam são meio assustadores. Kermlin, um abraço, Kermlin, saudades. Também, pode isso. Cara, muita gente tem medo de pomba. Eu não sabia que isso era tão comum. É absurdo, mas enfim. Agora eu vou pegar do Gabriel, cara, isso realmente foi absurdo.
Ele falou, ele É, contou vai. essa história. Então, olha que bacana. Quando ele era pequeno, as crianças corriam atrás das pombas, né? Ou seja, pra tentar Certo. assustar e tal, tipo, brincar, coisa de criança, né? E ele não. Ele corria das pombas, ele tinha medo de pomba mesmo, assim, quando era criancinha. E aí ele ressalta aqui, não era pavor, de chorar, Mano. etc. Mas ele tinha medo, então... medo de pomba é muito comum, cara. Acho que vale a gente anotar isso, porque, cara, absurdo. Absurdo mesmo. Aí, olha, tem um específico aqui, cara, que me deixou, assim, eu dei gostosas gargalhadas, que foi a Renata, e ela contou um medo que eu vou falar aqui, velho, sério. Ela falou que tem medo de boneco de posto. Sabe aquele que fica mexendo com as mãozinhas assim, meu? Boneco de posto, cara. O medo mais aleatório do mundo. Não é incrível? Esse ganhou o troféu, ó. É incrível, é incrível. Parabéns pelo medo. Não, parabéns, esse ganhou o troféu medo do programa, assim. Acho que difícil superar, mas tem uma lição muito boa. Renata disse que tem medo de morrer e ser enterrada como indigente, que é um medo realmente válido. Tá. Por isso ela, até pra comprar pão, ela sai com a RG no bolso. E, cara, isso não é um medo maravilhoso, isso, cara, de boneco de posto. Eu fiquei realmente me divertindo muito, porque é inesperado. Você nunca pensa que alguém vai falar, eu tenho medo de boneco de posto, sabe? Inacreditável. É muito específico, é muito específico. Demais. Não é qualquer Parabéns. boneco, é boneco de posto. Não pode não. O boneco do Buzz Lightyear, não. É o boneco de posto. Enfim, incrível. O medo do Zé Gotinha, né? É tipo isso. No outro áudio ela fala isso também. Tá de zoeira. A Liga da Justiça dos Bonecos Estranhos, né, cara? Sim. Meu Deus, cara, meu Deus. Então vamos lá, vou dar uma acelerada pra falar todos os medos, que é um melhor do que outro. Tá, vai. Letícia, abraço, Letícia. Ela tem medo de borboleta, né? Abre aspas. Nossa. São bichos que nascem uma coisa, dormem e viram outra. Meu Deus. Renato Luiz, medo de cigarros. Alexandre. Medo de cigarros, mano. Cigarros, cara, não cigarros. Cigarros. O cigarro vai vir e vai dar um tapa em você. Tá Ele ficou ligado? olhando muito a fotinho que vem atrás da embalagem, sabe? Inclusive, cuidado com o cigarro. Esse é um bom medo. Um medo útil. Medo pra saúde. Alexandre Júnior, medo de sapo. Bom medo. Nossa. Rafaela, forte abraço, inclusive. Tenho medo de velocidade. Mais de 90 por hora já me deixa tremendo, realmente. Cara. Caramba. Não é todo mundo que é o Dominic Toretto, né, cara? Nossa, eu nunca tinha escutado isso, medo de velocidade. Então, mas tudo bem. Pegar trem, então, normal. Acho que é mais a questão de, sei lá, você tá na rua ou você está num carro que o trem você sabe que ele vai fazer um caminho, né? Aham. Olha a sequência. Caio Borges, forte abraço, inclusive. Medo de banana. Meu Deus. Excelente. Muito específico. É. Medo de banana. Graziele Queiroz. Esse aqui eu achei muito bom. Escuta e assim, eu só vou falar, não vou tentar não ir pra você fazer o julgamento aí. Vai. Graziele tem medo de gorila. Né? Abre aspas. Onde eu vou esbarrar com um gorila em São Paulo? Eu não consigo nem assistir Planeta dos Macacos. O filme de terror dela é Planeta dos Macacos. É Jorge o Curioso, sabe? Tarzan, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Verônica falou: tenho medo de batedeira, então só faço bolo no liquidificador. Eu tenho medo de batedeira, cara. É muito bom, cara, muito bom. A pessoa... E não só... Não, eu imagino a pessoa levantando à noite de madrugada, indo na cozinha. Aí ela vê um demônio e fala: não, tudo bem, achei que era uma batedeira. Muito bom, cara. Esses são os mesmos. Ainda bem que não é uma batedeira, tá ligado? Ainda bem que não é uma batedeira, é só um demônio. Tenho medo de vários eletrodomésticos e etc. Ó, também tem medo do aspirador de pó da mãe dela. Específico da mãe dela. Não é de um aspirador qualquer. É o aspirador de pó da mãe dela, perigoso, cara. Então, fica esperto aí, viu? Meu Deus. O próximo hit não vai ser o palhaço, cara. Vai ser o aspirador de pó e uma batedeira juntos, cara. Nossa, velho, isso é que bizarro. Não é incrível, cara? Nossa. Samuel Vieira, tenho medo de lobisomem. Cara, excelente, né, cara? É um medo clássico, inclusive, não olha pra trás agora. Pesado mesmo. Não, e você pensa, será que é tipo, sei lá, o lobisomem, aquele
sabe, do Castelo Rá-Tim-Bum, lembra? Nossa, não, aquele lá até eu tenho medo. Aquele era o lobisomem mais assustador de todos, né, cara? Só que ao mesmo tempo pode ser esse e pode ser o lobisomem do Crepúsculo, né, cara? Exatamente. Tem que ver qual a raça de lobisomem que ele tem medo. Qualquer classe, né, Qualquer cara? classe. Mas, enfim, lobisomens são bichos que não... Tomara que não existam, né? Não tô falando, se você for um lobisomem, tô deixando bem claro que eu não estou fazendo... A gente não tem nada contra. Com a sua raça. Nada contra. Pra encerrar, Maurício da Bello falou aqui um medo bem específico. Eu não sei se você sente esse, acho que nós dois não temos, porque já acontece com a gente. Ele diz: eu tenho medo, um medo terrível da minha mãe criar um Facebook. Esse é o medo, acho que mais justo que uma pessoa pode ter. Dependendo do que a pessoa tem no Facebook. Isso aí é perigoso. Enfim, então, cara, esses medos aqui, eu fiquei muito feliz de poder... Eu vou deixar isso aqui, todo dia eu vou postar isso, cara, porque veio um medo melhor do que o outro, cara. É inacreditável. Sim. Alguém mandou pra você medo de palhaço? Não. 2 pessoas me mandaram medo de palhaço, cara. A Mariane Campos me mandou palhaços e aranhas. É bizarro. Ela tem medo de palhaços e aranhas. Aranha realmente é bem bizarro. O Bruno Araújo... Forte abraço. Forte abraço para todas essas pessoas que estão citando. Por ter sido deixado no circo quando eu era pequeno. Cara, como? Caraca! É um medo muito justificável, cara. Por quê? Poderia ser no churrasco, né, cara? Esquecer a criança. Tudo bem, pelo menos a criança ela come, toma um refrigerante e tal. Ia ter medo de bife. De grelha, né? De grelha. Medo de grelha. Cara, imagina. Vários lugares que o Bruno podia ter sido esquecido, ele ia criar os medos, sei lá, foi esquecido no parque, no Vila Lobos. Aí o cara tem medo de bicicleta que cabe 2 pessoas, tá ligado? Meu, incrível. Eu gostaria muito de saber essa história por completo depois. Bruno, então, se puder enviar, a gente comenta num futuro próximo. A Tailine mandou que ela tem medo de gato, porque ela é alérgica e já sonhou que comia o dedão dela. Cara, esse sonho é maravilhoso. Um dia vamos trazer, sério, ela aqui. Vamos. Pra contar toda essa história, cara. Mas medo de gato é muito bom. Ela tem medo mesmo, cara. A gente tá andando na rua, vem um gatinho andando. Bizarro. Eu vou citar aqui. A Paloma Moraes mandou que tem medo de entrar uma barata no ouvido dela enquanto ela dorme. Que é um medo também muito específico. O Lucas Bacchini mandou que a namorada dele tem medo de puxar palma na igreja sozinha. Esse é um medo muito justo. Espera uns 5 segundos pra ver se a palma pegou, sabe? Pra poder ir começar. Isso eu tenho uma tática muito boa. Eu não sei em que momento eu aprendi. Eu tenho a impressão que foi com o saudoso Marcos Mion, que foi a técnica da palma crescente. Você já ouviu falar da técnica da palma crescente? Eu nunca ouvi falar da técnica da palma crescente, cara. Nos explique. Realmente um medo que atinge muitos brasileiros. Você vai com a palma, ela vai... Não vai já... Não, você vai crescendo, ó. Por quê, cara? Por que isso? Uhum. E deve ter ficado horrível o som disso, mas a palma, quando você vê, sabe, acelerando assim, eu não sei, cara, mas é contagiante. Uhum. Você fica tentado a bater aquela palma, sabe? Então, você vai, aí vai uma pessoa, você bate palma, aí outra pessoa já bate, cara. Quando 3 pessoas estão batendo palma, se você não bater, você já é considerado um criminoso em 4 estados. Não, isso realmente, mas olha, medos muito interessantes que nos mandaram. Por favor, continuem mandando. Sempre que a gente pergunta lá nas nossas redes sociais, bem legal comentar esses medos, essas coisas, né? Não, nossa, Guilherme, nossa, Gabriel, vocês estão no programa 200, gente, tudo bem. Manda mais medo, por favor, é muito bom. Realmente, foi muito bom. I see dead people. Mas enfim, cara, o que é sentir medo, cara? O que é medo? Eu vou começar pela parte da definição etimológica, né, cara? A palavra medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se refere ao receio ou apreensão que algo tem de que venha acontecer algo contrário àquilo que pretende. Entendi. Né? Isso é a definição, né? Mas o que é o medo, especificamente? Algo né? inesperado, então, no caso, né? Oi? Algo inesperado, então, né? No caso. Isso. O medo é uma emoção, habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente ou futuro, real ou suposto.
O medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão natural à ameaça, presente tanto nos animais como nos seres humanos. Certo. Então, cara, acho que vale, depois de definir isso, eu amo um filme, que eu acho que você gosta também, É com Jim Carrey? que é Divertidamente. Divertidamente é incrível mesmo, cara. Que tem o medinho, né? Sim, sim. E por que eu quis trazer isso? Porque o medo, ele é uma das cinco emoções que o ser humano tem, né? São as mais comuns. Então, sei lá, se você tá aqui em São Paulo, ou você tá, sei lá, num lugar bem, sei lá, no Alasca. Sri Lanka. Ou mais distante ainda, sei lá, Cotia, sabe? Os lugares bem inóspitos, assim. Brincadeira. Você vai ter medo, e todas as emoções estavam lá, e acho que por ser algo universal que a gente consegue conversar tão bem sobre isso, né? Porque todo mundo passa por isso, né, cara? Uma coisa que é comum, enfim, todo mundo sente medo de coisas que podem ser, né, como o próprio texto fala, comuns, assim, sei lá, medo de palhaço. A coisa mais comum do mundo é medo de palhaço, né, cara? Sim. Medo de falar em público. Sabia que no Ocidente o maior medo é o medo de falar em público? Nossa, que interessante isso, né? E diz muito sobre, enfim, a forma como as pessoas agem, né? Não, total. Você lembra de alguma situação, Gui, que você tenha passado muito medo e terror? Cara, que coisa. Tenho muito de me atrasar. Muito medo. Uhum. Por isso que eu sempre chego muito adiantado das coisas. Se eu te conheço, você sabe que em algum momento eu cheguei bem cedo pra alguma coisa. Porque, sim, claro que agora é todo momento que eu não posso me dar esse luxo, porque, enfim, TCC, né? KKKK. Então, cada minuto é precioso. Mas, assim, eu sempre chego muito cedo. E aí eu vou contar um caso específico no trabalho, né, cara? Eu dava aula de informática. Dava por 3 anos e pouco, cara. Isso é bem doido, porque, bastante tempo. Enfim, e era do lado aqui de casa. Eu ia dar aula de manhã. Um abraço pro Cleuto, inclusive, que eu preciso falar pra ele escutar, mas enfim. E aí, eu não sabia o horário. Tipo, eu sabia, meio que eu sabia, sabe? Só que eu às vezes dá uns pane e eu esqueço as coisas. A gente tinha mais ou menos uma ideia. Eu não sabia se era às 8, às 9 ou às 10. Putz. Então. E aí, tipo, é do lado de casa, mas sai. Uma coisa é você acordar às 7 horas pra você arrumar e, tipo, comer direitinho e tal, se preparar e tal. Outra coisa é você acordar às 9h30. Uhum. Então, eu odeio chegar atrasado, assim. Se eu marco uma coisa, eu tento chegar o mais cedo possível ou eu vou avisando. Esse é realmente um pavor, cara. Eu lembro que no próprio BG você sempre chegava bem cedo, né? Lembra? Com a doutora Rosa? Sim. Caramba, né? Chegar atrasado manda mensagem, eu vejo o horário, que eu fico calculando o horário. Uhum. E aí é um medo que eu tenho, assim, constante. Mas o senhor Gabriel Bergamaschi, tem medo do quê? Então, essa é uma pergunta, porque, cara, eu não consigo me recordar de momentos que eu tenha, tipo, ficado com muito medo, assim, sabe? Mas eu vou fazer uma coisa, então, aqui. Ai, meu Deus. Há algum tempo atrás, já faz algum tempo, você leu no meu bloquinho algumas coisas que eu havia escrito sobre medos que eu tinha, lembra? Lembro, nossa. Não, você é muito organizado, parabéns. Enfim, e, cara, eu acho que até hoje só você leu essa página, sabia disso? Eu vou falar todos aqui. Não, eu vou ler aqui. Você vai ler? Eu vou ler aqui, cara. Louco, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. E aí agora eu vou expor aqui. Então, lembrando que algumas coisas aqui não necessariamente são como são atualmente, mas eu vou ler. Medo. Eu tenho medo de provocar o que não quero, simplesmente ao agir para que não aconteça. Tenho medo de que eu e meu irmão nos afastemos com o tempo. Tenho medo da minha namorada, que aliás hoje é inexistente, não me olhar mais como me olhava. Tenho medo de fazer minha mãe sofrer por orgulho, teimosia e intrigas minhas. Tenho medo de ser um jornalista medíocre e cego para os problemas alheios. Tenho medo de dividir o tempo para tantas coisas e não ter tempo para tudo que verdadeiramente importa. Tenho medo de fazer sofrer quem eu amo. Tenho medo de esquecer como se perdoa e falhar ao recomeçar. Tenho medo de nunca conseguir ser sociável ou não parar de me isolar. Tenho medo de morrer e não ver o homem pisando em Marte. Tenho medo de ter tantos medos. Caramba, cara. É isso. Eu acho isso muito bacana, cara. Como eu disse, eu já tinha escutado você falar disso, né? Li a lista, você explicou, e acho muito interessante a gente saber reconhecer o que a gente tem medo, né, cara? Porque, às vezes, o medo, além de nos paralisar ou nos fazer atacar, né? Que tem aquela coisa de ou você ataca ou você reage numa situação de medo, de pavor e tal, ele nos faz tomar atitudes racional ou irracionalmente, né? Você sabendo ou não, que não são legais, né, cara? Uhum. Ou que às vezes a gente pode estar fazendo mal pra gente ou pros outros, né? Então, acho que o primeiro passo, antes de tudo, é você reconhecer esse seu medo e saber como que ele funciona, né? Quando eu tava fazendo psicóloga, inclusive,
Um abraço pra Carla, que eu acho que nunca vai escutar esse programa. Enfim. Quando tava passando no psicólogo, inclusive, recomendo. Não, sério. A coisa é que, assim, bebam água e vão ao psicólogo. Nessas conversas, eu entendia o que eu sentia e por que eu sentia o que eu sentia, sabe? Isso é muito legal. Isso é incrível, cara. Porque quando você entende o que você sente e você consegue entender por que você sente aquilo, você consegue distanciar, sabe? Você consegue ver por outros olhos e tentar corrigir o que for preciso e tentar não sentir mais alguns medos que podem não ser sentidos. Isso é incrível, cara. Isso é maravilhoso, porque é aquela coisa, é uma das minhas fases preferidas. Conhece-te a ti mesmo, cara. Isso é inacreditável. Filosofia, assim, de milhares de anos atrás, sabe? Mas continua atual, cara. É o básico. Você tem que saber quem é você, o que você sente, por que você sente. Isso ajuda muito a gente fazer a coisa certa, ou enfim, tratar o que a gente deve ser tratado. Isso é muito bom, né, cara? E uma coisa acho que interessante da gente falar aqui, por enquanto não dividiu, mas a gente tá falando de medo e a gente tá falando, na verdade, de 2 tipos diferentes de medo, né? Que é o medo, a emoção, uma reação do seu corpo aos estímulos, e o medo, que é o receio de que algo aconteça, o que é diferente, entendeu? Eu tenho medo de aranha, por exemplo. É diferente de eu tenho medo que, sei lá, algum familiar meu fique doente. São sentimentos diferentes, entendeu? São medos diferentes. Um é o medo que... Eu tenho medo de aranha. Se uma aranha aparecer na minha frente, o meu corpo vai reagir, vai liberar hormônios, enfim, que vão me fazer... Não olha pra trás agora, então. Então, que vão me fazer reagir a isso. E o medo como... Que também a gente usa essa mesma palavra, mas talvez esteja mais no senso comum, talvez. De... Eu não gostaria que tal coisa acontecesse dessa forma, entendeu? Que é esse receio mesmo de que, esse temor de que algo que você não quer aconteça. Tá ligado à ansiedade diretamente esse medo, né, cara? Porque a gente não consegue evitar muitas das coisas que acontecem com a gente. Aliás, a gente não consegue evitar a maioria das coisas que acontecem com a gente. Né? Se não é o que a gente faz, que a gente tem controle, a maioria das coisas a gente não vai saber como que vai acontecer, né? Inclusive, acho que uma coisa que me ajudou muito começo desse ano, a gente foi se falando, eu fui te contando, né, como é que foi meu mergulho, meu estudo para entender essa questão do medo das coisas, porque eu sempre fui uma pessoa que tentou ter tudo sob controle, sabe? Então, não ter as coisas sob controle em qualquer situação, trabalho da escola, no relacionamento, na minha turma de universidade, qualquer coisa, me dava um pavor, cara, porque eu não sei como eu vou resolver essas coisas, sabe? Eu queria sempre alguma coisa resolver aquilo, dar jeito nisso, sabe? Mas não dá, simplesmente não dá. E você vai ficando desesperado, sabe? Então, quando eu conhecia o estoicismo, que assim, não é religião, mas é uma corrente filosófica que me fez enxergar de uma forma que tudo bem, eu tô tranquilo em saber que, ok, eu não vou ter controle sobre as coisas. Mas isso que você falou de querer ter muito controle das coisas, porque é basicamente o medo do inesperado, né? E que é uma coisa natural até. É normal você o ser humano ter medo, ou ele temer, é algo que ele não sabe se ele tá preparado para lidar, né? Algo que talvez possa deixar vulnerável, né? Então, esse sentimento de impotência, essa ideia de que algo pode acontecer ou eu desconheço, né? O medo do desconhecido, né? Eu não sei o que tá ali, ou eu não sei o que vai acontecer, então isso me faz me sentir mal, porque eu não tenho controle daquilo, eu não sei como que eu devo reagir nas variadas possibilidades que possam acontecer, né? Até a natureza do nosso corpo, de alguma forma você tem medo de ter alguma ameaça à sua vida, então você tem medo, então você já sabe que não vai por aquele caminho, sai nesse horário. É instintivo, né? Total, e o medo é uma coisa que é natural, assim. Todo mundo deveria ter essa consciência que, ok, é tudo bem você ter medo, sabe? Sim. Que é muito visto também como a pessoa que tem medo, é vista como fraca, mas todo mundo tem medo, cara. A questão é você ter o medo, assim, sei lá, você tentar enfrentar quando você precisar, sabe? Isso que é doido, assim. Não é obrigatório, não todo mundo tem que fazer, mas quando você consegue bater aquele medo, você fica, putz, isso foi muito massa, sabe? É aquela coisa do medo é o que te mantém vivo, né? Pensando até nos nossos ancestrais, a partir do momento que evolutivamente vive mais aquele que tinha medo e tomava medidas pra fugir ou pra se proteger, do que aqueles que não tinham medo e tentavam enfrentar ou tentavam procurar saber o que eram as coisas, sei lá, uma sombra no meio do mato, sabe assim? Então, acaba que é uma coisa importante, né, pra nós, e aí, óbvio, nesse caso, a gente já não tá mais falando desse medo de temor por algo que aconteça, mas sim um medo fisiológico, né, um medo que a gente realmente
o nosso corpo tá preparado e ele tem protocolos que ele segue para que esse medo, né, esse medo ocorra e que possa te manter vivo. A partir do momento que alguma coisa, algum estímulo externo, alguma coisa se apresente como ameaça ou algo desconhecido, né, pra gente, nisso que eu falei sobre a gente ter esse medo do que pode tornar a gente vulnerável, essa ameaça, né, esses estímulos, eles são receptados mesmo pelo nosso córtex visual. O nosso córtex visual, ele distribui em 2 sinais, um para a amígdala, que é basicamente responsável por iniciar o processo de liberação de noradrenalina, que é a precursora da adrenalina, né? Então é o que vai fazer o nosso corpo, a nossa mão começar a suar, taquicardia, os nossos músculos ficarem tensos, e aumentar o nosso nível de atenção para aquilo, né? Para poder a gente tomar alguma atitude ou alguma coisa do tipo. O outro sinal, ele vai para o nosso córtex pré-frontal, que na verdade é onde a gente explica e dá significado para aquilo que a gente está sentindo. Então a gente busca na nossa memória experiências e coisas que possam ou diminuir ou potencializar o medo. Então, enquanto o sinal que vai para a amígdala é uma resposta física, então você viu alguma coisa estranha no vulto quando você tá indo na cozinha. Não é uma batedeira. Não é uma frigideira. Não é nenhum outro micro-ondas, não é nenhum outro eletrodoméstico. Quando você olha para aquilo, você recebe aquele estímulo de que, olha, pode ser que tenha uma ameaça. É lá que vai começar esse processo de a sua mão começar a suar e você começar a produzir essas respostas físicas. E no córtex pré-frontal, é essa resposta de significado, que vai fazer você parar e pensar, não, calma, é só um micro-ondas. Você vai buscar nas suas memórias que, já usei micro-ondas várias vezes, eles nunca me mataram, nunca deram nenhum problema, nunca vi eles fazerem mal a ninguém. Aí, dependendo dessa resposta, ou você pode ficar com ainda mais medo, porque você vai parar, vai pensar, meu Deus, é algo que realmente eu devo ficar com medo e me proteger. Ou não, você vai falar assim, não é nada, segue a vida. Olha só que aula, cara. Mas realmente, quando você entende, né, o seu medo, e ele tanto quanto uma razão, né, sociológica, quanto uma razão científica, você passa a lidar com ele de uma forma diferente, né? Você desconstrói aquele medo. Uma coisa que eu acho muito bacana, Harry Potter. Sabe do que eu tô querendo puxar agora? Tem um dos filmes, inclusive eu reli os livros quando eu comecei a ler os livros, que é maravilhoso. Que eles têm uma aula específica que agora o Bruno deve vai ficar feliz que eu tô citando, mas é totalmente descontrolado de raiva, porque eu não lembro exatamente como é que é, os homens falam tudo errado. Que é uma aula que eles têm que lidar com os medos dele. Então abre uma portinha lá, algo assim, e sai o maior medo dele, sabe? Sim. E aí eles têm que fazer lembrei. Um feitiço, acho que é assim, magia, sei lá, pra poder tornar aquele medo ridículo. Certo. Que é o ridículo, o feitiço. Sim. E aí, a partir desse momento, eles conseguem concluir. Então, realmente, você perceber que seu medo é uma coisa besta, sei lá, por exemplo, o cara tem medo da professora, sei lá, Joana, não é esse nome, obviamente. E aí ele vai imaginar a professora Joana com... Uma chupeta. Com uma chupeta, sei lá, sabe? Tipo, você tenta tornar aquele medo seu ridículo, e a partir daquele momento você enfrenta ele, e aí você vence, né? Então é doido, você pega aquela coisa, sei lá, eu tenho medo de fantasma. Mas e se o fantasma, sei lá, ele for o fantasma do... Gasparzinho. O Gasparzinho, sabe? Você, ridículos, viram o Gasparzinho, e aí você... você vai ter medo do Gasparzinho, né, cara? Não. Então pronto, você deixou de ter medo. Então você racionaliza aquilo e resolve, né? Muito doido isso, muito doido. I see dead people. E tanto essa questão de você... que o medo é algo importante, é algo legal pro seu corpo e pra sua sobrevivência, que tem até aquela questão da compensação de risco. Você já ouviu falar da compensação de risco, Guilherme? Não, nunca falar, cara. Compensação de risco é basicamente uma equação que é muito simples, a gente vê isso na prática. Quanto mais seguro você se sente, mais você dá margem pro risco, entendeu? Uhum. Então, é só você ver. A pessoa que coloca... Por exemplo, a pessoa tem medo... a pessoa nunca ficaria no topo de um precipício. Só que ela ficar, sei lá, na sacada de um prédio, porque tem a gradinha, ela fica, tranquilamente. Porque ela viu que ali ela tá num ambiente seguro, então ela se permite estar numa zona de risco. A pessoa coloca, sei lá, roupas, tipo capacete, esse tipo de coisa, e a galera acaba se acidentando mais.
Porque ela tá, a partir do momento que ela se sente mais segura, ela ousa mais, né? Ela acha que a chance de acontecer algo errado diminuiu, então ela pode deixar, soltar um pouquinho mais essa preocupação com a segurança. Tem um caso muito interessante até, que aconteceu na Suécia em 1967, cara. Específico? Exatamente. Que o pessoal lá, as leis de trânsito, elas eram inversas ao que era, tipo, totalmente do lado contrário ao que era o padrão mundial, assim, sabe? Então, o que era pra estar na direita tá na esquerda, o que tá na esquerda tá na direita, as placas de trânsito eram ao contrário, as sinalizações, tudo, assim. E aí, em 67, eles resolveram deixar um padrão mundial e eles tiveram que, tipo, mudar totalmente o padrão de trânsito de lá, né? Tiveram até que fazer novas placas e tudo mais. Colocar elas do outro lado da rua e tudo mais, né? E, cara, é bizarro, porque mudou totalmente o padrão, então as pessoas estavam acostumadas sempre a, sei lá, dirigir pela direita. E aí, em um dia, do nada, elas começam a dirigir pela esquerda, as placas do lado oposto e tudo mais. Você acha que o número de acidentes aumentou ou diminuiu, Guilherme? Diminuiu. Diminuiu, cara. Porque as pessoas tinham medo de errar, né, cara? Exatamente, diminuiu. E o medo de errar vai você ficar mais atencioso. Exatamente. Só que aí depois, com o tempo, quando as pessoas começaram a se acostumar com aquilo, adivinha o que aconteceu, cara? Aumentou. Voltou aos índices normais, ou seja, as pessoas começaram beleza, estamos acostumados a isso. E agora vamos correr de novo. É muito engraçado, cara. Inclusive, abraço Suécia. Nós somos o podcast brasileiro mais escutado na Suécia. Com certeza, eu não tenho dúvida. Afirmo e comprovo. Só não peçam comprovação, porque aí vão descobrir a mentira. Eu preciso aprender alguma saudação sueca pro próximo programa. No próximo programa a gente vai começar com uma saudação sueca. Vamos fazer assim. Não, a gente vai fazer o programa todo em sueco, cara. Tá, e você já tá exagerando um pouco. Só se o próximo programa sair daqui uns 3 anos, 4 anos. Talvez eu tenha sido um pouco megalomaníaco agora pra esse filme. Só um pouco. E, cara, é isso, cara. É bizarro como a gente se comporta, né, nesses casos. E assim, eu acho que é legal a gente entender também a diferença entre fobia e o medo, né, cara? Sim, com certeza. São coisas que, assim, são parecidas, mas são diferentes. Eu peguei também a origem da fobia. Uhum. Eu sou um grande fã de significado das palavras. Então vamos lá. Fobia é um termo que provém do grego e a sua aplicação está vinculada ao medo. Para estar em presença de um quadro clínico de fobia, deve-se registrar um temor irracional, compulsivo ou sentir uma aversão obsessiva, seja perante um objeto, situação, inseto ou pessoa, entre outros. Uhum. E aí, cara, depois de definir isso, eu tô com uma lista aqui que eu acho que você vai dar gostosas risadas. Está preparado? Vamos lá. Então eu vou abrir um artigo científico aqui, mentira, de um site não científico, mas muito engraçado. 13 fobias estranhas que você nem sabia que existiam. Não, aí você imagina, sei lá, medo de palhaço, medo de aranha. Fraga só, bicho. Sabe qual que é a ablutofobia? Ablutofobia? Aham. Ablutofobia. É não alguma coisa, né? É, por causa do ar, né? Tá, não sei. Sabe quem sabe? Cascão. É medo de água. É o medo, não. É o medo extremo de tomar banho. Caramba! Incrível, especificamente, né? Tomar banho. É muito específico. Esse é muito o medo do Cascão. Cara, como que deve ser isso, né, cara? Você, no seu dia a dia, assim. Pô, cara, nossa, deve ser um rolê. A pessoa deve tomar banho a seco, sabe? Daquele... Pega paninho, sabe? Molha o paninho e passa no... álcool, assim, né? Francês. Nossa, tomar banho de álcool gel, que delícia. Depois tacar perfume pra poder... Nossa, que cheiro gostoso. Enfim, eu vou contar do medo e vou fazer uma homenagem aqui, pode ser? Vai. Arritmofobia. O que é a arritmofobia? É arritmo ou aritmo? Se for arritmo, deve ser alguma coisa de coração. Ou de ritmo, de arritmia. Aritmo? Aritmofobia. Aritmética. Deve ser alguma coisa relacionada a números, matemática. Acertou. Então é a fobia de números e de matemática, de modo geral. E pra que homenagem, Gabriel? Nosso querido professor Jorge. Nossa. Aziz de Godoy. Sim. Está do outro lado agora. Forte abraço, seu Jorge. Grandíssimo professor. Professores mais engraçados que a gente já teve. Sim. Gostava de zoar todo mundo. E ele não tinha ritmofobia. Era gente finíssima e um belo bigode. Então, abraço, professor Jorge. Um abraço mesmo. Foi uma notícia triste que a gente teve essa semana aí. Mas acontece, né, cara? Faz parte da vida, né? Enfim, faz. O que é uma cromofobia, cara? Essa é fácil. Cromo? Fácil. Cara, cromo? Não sei. É o medo excessivo que algumas pessoas sentem das cores.
Nossa, claro. Nossa, como que eu viajei desse jeito? Nossa, claro. Falei que era fácil. E aí, entre disso, sabe o que é a leucofobia? O que que é? É o medo excessivo da cor branca. Especificamente da cor branca? Só da cor branca. Nossa. Enfim. Eu vou encerrar aqui com uma que é sensacional, mas você tem que estar. Quero ver se você tá pronto. Vai. Tô pronto. É a turofobia. Turo? É. Cara, turofobia. Dificílimo você adivinhar. Nossa, caramba. Tem. Ah, cara, você podia dar umas dicas, né? Não. Ah, então beleza. Não sei. Turofobia é o medo de queijo, cara. Queijo? Queijo. Ah, não. Não. Impossível ratos terem. Ou italianos, né, velho? Pizzaiolos. Ah, cara, eu sou obrigado a falar mais duas que são muito boas, cara. Tá, vai, fala. Essa é muito boa, velho. Na moral. E me veio a imagem aqui. Aulofobia. Aulofobia? É. Aulo? Não sei, faço ideia. Não faço ideia. Abre aspas. Pessoas com aulofobia têm um medo bastante curioso. E nada as assusta mais do que o som ou uma imagem. Tá preparado? É. De uma flauta. De uma flauta? Sim. Caramba, cara. Que bizarro. Específico demais. É muito. Demais. São umas coisas muito específicas mesmo. Por último, castissofobia. Castissofobia. Tá, não sei. Não tenho nem como. É o medo excessivo de se sentar. De se sentar? A pessoa nunca senta? Não sei, velho. Não tenho castissofobia. Mas a pessoa tem medo. Cara, eu tava pensando aqui, né? Você falou da turofobia, né? O medo de queijo. É medo de música do Naruto. Você falou da turofobia, que é o medo de queijo. Imagina quando a criança que tem, sei lá, turofobia, tá no prezinho e fala assim, porque a lua é como se fosse um pedaço de queijo gigante. Meu irmão tinha medo da lua quando era pequeno, sabia? Por quê? Meu irmão tinha medo da lua, cara. Será que ele tem medo? Será que ele tem turofobia, cara? Não, acho que não. Ele tá dormindo aí do seu lado, igual no último programa? Não está dormindo dessa vez. Droga! Ou seja, não está tão ativo. Deve estar... É, exatamente. Jogando videogame, enfim. Mas meu irmão tinha medo de lua, cara, quando ele era pequeno. Tem até um caso que a gente tava na praia uma vez. A gente tava, aliás, em Ubatuba, que a gente comentou no último episódio. Forte abraço. Forte abraço, Ubatuba. E a gente saiu à noite sabe, à noite, totalmente um breu, a gente foi na praia pra poder o céu ficar lindo, né? Na praia. E aí, tipo, tava cheio de estrela e tal, e ele devia ter, sei lá, ele tinha, sabe, ele era tão pequeno que ele tinha acabado de de aprender a falar, sabe? E, cara, foi muito fofinho, porque ele falou assim, ele tava com medo, queria logo voltar pra casa, né? E aí ele falou, boa noite, telinha, beijinho. E ele mandou beijo pra telinha, porque tava morrendo de medo das estrelas, de tanta estrela que tinha no céu, sabe? Enfim, é uma situação fofinha e engraçada, porque ele morria de medo de coisas assim, tipo estrela, lua, sabe? Caramba. Que complexo, né? Será que ele tem medo... Ah, não, ia cantar errado a música. Como é que é aquela música lá? Isso você deixa fora do programa. É lua ilumina o meu céu? Não, é estrela, Que né? é? Não, esquece, tira essa parte. Iluminar o meu céu, sabe? Nossa, corta essa parte toda, pelo amor de Deus. Vou cortar assim, pra deixar. I see dead people. E meu irmão, aliás, pra terminar aí o assunto dele, ele é uma pessoa que toma muito susto, cara. Tô louco. Muito susto. Qualquer coisa ele toma susto, assim. Ele tá aqui de repente, já toma um susto, sabe? Eu sou uma pessoa muito difícil de tomar susto, cara. Não sei por quê. Sério? Sério. Tipo, às vezes a gente tá andando na rua, assim, eu e meu irmão. E aí a gente passa num portão que tem um cachorro e de repente o cachorro late, assim, na nossa cara, assim, sabe? Eu, tipo, o cachorro late na minha cara, não me assusta, assim, sigo pleno. O meu irmão toma uns sustos, assim, sabe aquele tipo de susto que a pessoa até grita, assim? Tipo, grita meio... Não, tipo... E é engraçado, velho. Eu adoro fazer isso, cara. E assim, Você é o que trola, então. tudo em silêncio, dá um susto. Ai! Mas o melhor susto pra mim, que as pessoas mais se assustam, é você anda em silêncio e você se põe bem do lado da pessoa ou atrás da pessoa assim. E não faz nada. Nadinha de nada. E fica parado. Só deixa acontecer naturalmente. Exatamente. Inclusive, deixa acontecer naturalmente. Essa é a música que eu consegui encaixar na... Enfim. Mano, você imaginar que tinha alguém ali por alguns segundos e você não percebeu, é assustador, cara. É bizarro. Não, é bizarro. Cara, eu fiquei com medo agora, eu tô olhando pra trás. Tem ninguém atrás de mim, graças a Deus, cara. Mas é bizarro, cara. Imagina se tem uma pessoa, né? Se você está escutando esse podcast, não olhe pra trás.
Eu tenho certeza. Tinha nada, né? Mas era só pra fazer E quem- Eu adoro fazer isso também. É E meu quem terceiro tipo olhou, de susto. avisa a gente lá em, sei lá, de alguma forma aí. Se você olhou pra trás, compartilha esse podcast. E com a seguinte legenda: medo de queijo. Dedo de queijo. E marca a gente. Marca a gente. Hashtag medo de queijo. Hashtag medo de queijo. Hashtag turofobia. Hashtag Meu Deus. obrigado, Telinha. Tchau, Telinha, né? Tchau, Telinha. Tchau, Telinha. Boa noite, Telinha. Boa noite. Excelente, cara. Nessa onda, tipo, de coisas de medo e tal, tem também muitas produções cinematográficas sobre que se propõem a nos dar sustos e nos colocar em situações de extremo medo, que são os filmes de terror, de suspense. O que você tem a nos dizer sobre isso, Guilherme? Cara, não é meu gênero preferido. A Letícia, por exemplo, Um abraço, Letícia. abraço, Letícia. Acho que todo o programa a gente vai estar Letícia. Enfim, ela adora. E eu sou indiferente, mas eu gosto de alguns filmes de terror. Mais especificamente, eu adoro os filmes da série It. Eu adorei o primeiro e adorei o segundo. Uhum. E muita gente tem medo de palhaço. Eu fiquei assim, palhaço, beleza. Mas o que me fazia dar pulinhos da cadeira é o jumpscare, né, cara? Sabe o que é o jumpscare? Tem um corte muito abrupto, sei lá, tá olhando assim. Sabe quando a cena clássica, tá escovando o dente, vai fechar a janelinha Clássico. e tem um bicho, pá, corta e tá o bicho ali atrás de você. Ou sei lá, tu tá procurando alguma coisa, abre uma caixa, sabe? Pum, pula, palhaço, putz, pulou o Jason. Jason não pula, né? Mas enfim, sei lá. Não. São esses cortes muito abruptos que eles estão no ritmo, assim. Tá aquela música bem tranquila, assim. Aí vai ficando acelerado, e para. E bum, assusta, sabe? Uhum. Isso é uma técnica que é muito usada. Inclusive, recomendo um vídeo do canal Entre Planos, que ele fala só dessa técnica. É interessante. Mas enfim, é muito usado pra gerar medo, né, cara? Mas ele é mais no susto. Sim, Eu acho mais bizarro, e pra mim me dá muito mais medo, a proximidade daquele assunto com a realidade. Sim, tipo, por exemplo, eu amo de paixão o filme Silêncio dos Inocentes, sabe? Aham, sei. É inacreditável, cara. Porque a atuação do Anthony Hopkins, ele aparece lá 20 minutos no filme e sente ele o tempo todo ali. Acho que ele ganhou o Oscar, foi ao menos indicado e tal. Porque ele entra assim, ele te encara assim, diretamente, fala muito pouco e te assusta demais. Aliás, coisas que vêm na nossa direção é uma coisa que normalmente dá muito medo, né? E até é uma forma de intimidação quando as pessoas chegam muito próxima do rosto das outras, né? E isso é bizarro, traz um desconforto absurdo pra quem tá do outro lado, né? Você falou de filmes, citou alguns filmes e tal, eu selecionei aqui as 3 maiores bilheterias de filmes de terror, cara. Excelente. Cities. Tá. Em terceiro lugar, O Exorcista, com 441 milhões em bilheterias, cara. Ô, louco. De dólares. Ô, louco, ainda mais. Tudo aqui em dólares. Em segundo lugar, com 672 milhões, O Sexto Sentido, o que faz sentido. Você vê pessoas mortas, cara? Todo tempo. Sempre que eu vou no cemitério. E 700 milhões de dólares. It, a Coisa, que foi um sucesso gigante, agora está em primeiro lugar. Mas acho que o It 2 deve estar bem próximo também, né, cara? São ótimos filmes, inclusive recomendo, menos pra quem tem medo de palhaço. Não, uma coisa que eu até queria puxar, ainda na toada de filmes de terror, o Henrique, forte abraço, inclusive, ele indicou falar de um assunto bem legal, que é como que o medo, ele pode vir de... No cinema, às vezes é colocado algo estranho pra gerar um medo, sabe? Tipo, sei lá, certo. Uma máscara ou algum item, sei lá, uma cicatriz. Liga meio com o caráter da pessoa, né? A deformidade da cara com a deformidade do caráter. Sim, ou no Coringa mesmo. É engraçado, isso também é bem interessante, porque existem várias formas de você criar o medo, mas você botar algo que te soe não real, assim, sei lá, talvez, perdendo um pouco a humanidade. Porque dá um sentimento de, sei lá, é estranho, assim, né? De você... eu não sei dizer qual que é a palavra, mas você fica... Incomodado, né, cara? Incomodado, exatamente, com... Você tenta achar padrões, né? A nossa tendência é achar padrões e você quando vê que tem alguma coisa diferente ali, você fala, eita. É a mesma coisa de personagens que, sei lá, mula sem cabeça, né? Pô, que é uma mula e que tá pegando fogo a cabeça dela. Então, a partir do momento que o personagem tem coisas, tem características que desafiam a morte, você fala, eita. Se o Saci tivesse, o Curupira tivesse o pé certo, não tem medo dele. Exatamente. Só o índio, tá ligado? Exatamente. Forte abraço pro povo indígena, tamo junto. E pro Curupira. Se você for Curupira e escutou esse podcast, não venha Compartilha hashtag medo de queijo. Hashtag Curupira.
Ai, caramba. Só pra finalizar uma história que eu tenho, assim, só por cima. Uma vez eu fui pra casa do meu primo, né, em Mariporã e tal, e lá tem mato pra caramba, tem umas trilhas, né, e a gente foi em vários amigos, assim, e a gente decidiu, 10h30 da noite, sei lá, 11 horas da noite, todo mundo colocar, tipo, galocha, assim, sabe, pegar umas foice, umas enxadas, e fazer a trilha de noite, com uma lanterna de celular, cara. Não, palmas virtuais aqui. Parabéns. Parabéns. Não, tá certíssimo. Vai lá. Vai dar tudo certo. Cara, mas foi um cagaço, cara, generalizado. Porque a gente foi todo mundo juntinho, assim, sabe? Tipo, um coladinho no outro, assim. todos unidos, assim, andando. E aí, às vezes, só de sacanagem, tipo, quem tava com o celular com a luz a lâmpada do celular, né? Tipo, desligava. Ou o próprio celular, às vezes, desligava sozinho, né? Ou a gente ouvia algum barulho sei lá, algum bicho, alguma coisa assim, né? No mato. E, nossa, mas foi um desespero, um dos momentos muito, muito legais que eu já passei, e tem a ver com essa questão do medo, né? Parabéns. Sensacional, cara. É. Mas é isso, cara. Acho que tá. Tem mais algo a dizer? Não, acho que rendeu muito bem, assim, gostei demais. É bom falar tanto brincando, mas também falar sério. É um tema muito legal, né, cara? A gente às vezes tem muito medo dos medos, mas enfim. Sim. Sem papo de coach aqui. No seu tempo, buscar ajuda, né? Lide com ele. Busque ajuda. Se for algo que tá te atrapalhando, busque ajuda. Isso é importante. Acho que vamos encaminhando pra encerrar. Acho que vale a gente dar algumas dicas. Isso. Tem alguma dica aí, meu irmãozinho? Tenho sim, cara. Tenho quatro coisas a citar aqui. A primeira é Monstros S.A. Excelente. Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Exatamente. Monstros S.A. é uma das grandes animações que eu já tive a chance de assistir na vida. Acho que se você nunca assistiu, pelo amor de Deus. Agora, se você já assistiu, assista de novo. É um bom filme. É legal relembrar velhos clássicos. A segunda é a série A Maldição da Residência Hill, que eu já comentei no episódio passado. Não, na verdade foi no primeiro episódio, né? Sobre sonhos, que eu comentei sobre a questão da paralisia do sono. Eu tive ali aquela experiência que eu contei no primeiro episódio, porque eu tava com isso muito na cabeça, porque eu tinha assistido essa série específica. Eu tenho também que citar Rick and Morty. Não tem a ver com o tema, nesse caso, porém, hoje, no dia da nossa gravação, é um dia antes, é a noite anterior do dia que vai estrear a nova temporada de Rick and Morty. Vai estrear agora já? Amanhã. Nossa, cara, como você não tinha avisado isso? Exatamente, amanhã estreia acho que é a quarta, né? Sei lá, bicho, acho que é quarta. Então, eu acho que vale essa indicação, porque se você nunca assistiu Rick and Morty, acho que a maior parte dos nossos temas que a gente aborda aqui no Hertz, em algum momento foi tratado de alguma forma no Rick and Morty, que é essa série maluca, cara doentio que faz ela, enfim. E por fim, não é uma dica cultural, porém é uma coisa muito interessante, que é um perfil no Twitter, cara. Qual perfil, cara? É um perfil no Twitter que é o @TheSunVanished. O sol desapareceu, né? Em tradução livre. Você já ouviu falar desse perfil no Twitter? Nunca vou falar, irmão. Nada. Cara, basicamente o pessoal criou um cara aí, aleatório, é obviamente gringo, né? Esse perfil. E ele é como se fosse um diário da vida desse cara, só que ele, tipo, esse perfil, o cara tá num lugar lá aleatório e o sol sumiu naquele lugar. E tem uns bichos estranhos, então ele vai conversando, tipo, ele vai mandando tweets, ele vai informando as pessoas por tweets das coisas que vai acontecendo. Então se ele vai explorar, se ele vai explorando a casa, sabe, assim, ele vai postando vídeos, fotos, tem uma coisa muito interessante. E ele realmente respeita, assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, tipo, nessa trama aí e tal, ele realmente fica, sei lá, meses sem twittar nada, sem postar nada, porque faz sentido, sabe? Ter demorado mesmo. É um negócio super realista e muito legal, e tem a ver com essa questão do terror, então acho que vale essa indicação aqui. Você nunca me indicou isso, cara. Acabei de indicar, cara. Justo. Minha vez? Sua vez. Cara, são muitas coisas não relacionadas. Então, primeiro, dica número 1, procure um psicólogo. É uma dica muito boa pra todo mundo, sério. Devia ser algo que tivesse mais capilaridade, todo mundo tivesse acesso. Mas há formas de você conseguir, demorando mais ou menos, mas enfim, ajuda muito. Isso é muito bom e me ajudou muito a lidar com os meus medos. Uhum. Segunda dica, procure estoicismo.
pensamento estoico. É muito interessante. Tem uma frase que é muito boa, inclusive é o wallpaper do meu WhatsApp, que é: as coisas são como elas são, apenas lide com isso, né, cara? Exatamente. Então acho que é interessante você entender como é que funciona. E é isso. E é bom, né? É muito mais como você se porta, né? Por fim, eu quero indicar um disco, cara. E eu acho que eu acabei de envelhecer 13 anos. Olha, Um álbum. qual que é o álbum? Eu sou um fã, assim, declarado. Acho que a pessoa que eu sou mais fã de artistas é o Leandro, Emicida. Perfeito. E, cara, o álbum que ele lançou agora foi um esculacho de que beleza, né, cara? Não, com certeza. Maravilhoso, as músicas são ótimas, as mensagens são lindas. E eu acho que em tempos de cólera, em tempos de momentos difíceis, é bom você escutar uma música que te faça refletir, sentir, entender as coisas como elas são e, assim, saber que você tem pessoas ali ao seu lado, sabe? Uhum. Que tudo que nós tem é nós, né? É. Como o verso fala. Então acho que passar pelos seus medos junto com outras pessoas torna os medos menos amedrontadores. É isso aí. É lua, mano? Será? Deixa eu ver. Sim, é lua. Ah, não, eu vou cantar, cara. Acha lá, peraí. Mas será que ele tem medo daquela música, cara? Que música, cara? Ah, não, é Estrela mesmo.